Após o anúncio oficial da implementação do Drex no Brasil a partir de 2026, você tem uma série de confusões sobre o que realmente isso significa e quais serão os impactos no sistema monetário dentro do Brasil. Então, meu objetivo é fazer uma análise totalmente técnica para te dar as ferramentas para você entender o que de fato está acontecendo e chegue às suas próprias conclusões. Então, primeiramente, é muito fácil, né, você fazer simplesmente aquela conclusão, chegar àquela conclusão de que isso é uma CBDC, ou seja, é um Central Bank Digital Currency, passa tudo pelo Banco Central e que a partir de agora todas as transações vão ser monitoradas pelo Banco Central, etc. E claro, tem uma série de riscos, só que não é bem isso que está acontecendo, pelo menos por enquanto no Brasil. Então, o que vai ser implementado oficialmente? Então, vamos tentar tirar um pouco dos mitos aqui, um pouco sem paixão, digamos assim. Nós temos duas formas de ver a moeda. Então, uma delas é você pensar na relação entre os bancos e o Banco Central, ou seja, é o atacado, a gente chama isso de wholesale, e o outro é você ver realmente em relação ao público. Você ter uma conta diretamente no Banco Central, sem mesmo a intermediação bancária, né, que seria aquela coisa mais direta. Então não é isso que está acontecendo. Então, pelo menos nessa primeira fase, o que vai ser implementado oficialmente, o foco foi no wholesale. Ou seja, isso é inclusive um conceito que eu falo bastante aqui no podcast, que é o de Bank Reserves. É você ter aquela conta de padaria, né? Porque na verdade dinheiro não existe, tudo nada mais é do que mensagem transmitida entre entidades, para você ter crédito e débito crédito de um lado e débito do outro, e você faz isso diariamente com o Banco Central, para ter aquelas reservas, para que os bancos estejam todos preparados para o dia seguinte. A mesma coisa são os Bank Reserves nos Estados Unidos. Então essas reservas, elas seriam visadas ali para esse relacionamento entre bancos e o Banco Central. Então, dessa forma, você tem toda a parte de operações internas do sistema financeiro migrando para o Drex. Agora, a parte de retail, que é a parte do varejo, onde as pessoas vão ter uma carteira, esse tipo de coisa, não é escopo dessa implementação, pelo menos por enquanto. Então, qual que é o benefício que de fato isso acabaria trazendo, né, nesse sistema? Então, as principais, tenta pensar da seguinte forma: você tem operações interbancárias ou que envolvem ali o Banco Central, onde você tenta, principalmente entre bancos, na verdade, onde você tem ali o envolvimento de títulos, recebíveis, imóveis, gravames. E para fazer essa conciliação hoje em dia é um processo um pouco mais demorado, ele é um pouco mais manual, etc. E aqui você conseguiria, de uma forma mais rápida, pelo menos é a proposta aqui do Drex, de você fazer essa reconciliação de fato, né, de uma forma muito mais tranquila de você poder fazer essa contra-checagem. E qual que é, talvez, um benefício indireto que você, como consumidor final ou como um correntista num banco, sentiria? Seria, talvez, você ter um crédito um pouco mais rápido, pelo fato de você poder checar se aquele tipo de gravame existe ou se não existe, ou se já tá, se aquele bem foi tomado, se um título ou um recebível, e ter essa conciliação muito mais rápida por esse sistema. Então, assim, não é aquela coisa, né, que em princípio se proporia, onde você teria ali um sistema direto dos clientes, ou faria um bypass no próprio banco, ou você nem precisaria de bancos mais para fazer isso. Então é uma versão muito mais reduzida, né, muito mais conservadora em relação àquelas intenções que tinham sido colocadas. Então eu vou dar alguns exemplos, só para você poder ver, assim, de transações que são de fato, né, o que... Deixa eu colocar aqui para a gente poder ver aqui, de transações que de fato acontecem. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Número 1, uma liquidação de reservas bancárias. Então, você pode ter transferências ali entre os bancos e o Banco Central em relação ao compulsório, que é feito diariamente, basicamente. Agora, você também tem aquelas operações de crédito com garantia, né, onde um banco A empresta para um banco B usando títulos da dívida pública brasileira como colateral. É literalmente o bond, né, como se fosse meio que um Ripple
ou dentro do Brasil. E o Drex facilitaria nesse caso, né? Aí, como eu falei também, reconciliação de gravames em financiamentos, né? Então você tem aquele registro digital de que o imóvel e o título que foi dado de garantia, de fato ali possa ser verificado entre dois bancos e instituições. Você também tem operações de liquidação de títulos públicos, né? Compra, venda de títulos do Tesouro, etc. E aí você faz uma liquidação instantânea pelo Drex no atacado, né? O famoso wholesale. E também empréstimos interbancários, que é o overnight, que é, aqui nos Estados Unidos é o que você vê como Fed Funds Rate, então que é aquela taxa de juros do Fed. Aí um banco pega empresta para o outro no overnight, sem nenhum tipo de colateral, e nesse caso o Drex entraria para poder ajudar nesse caso. Agora, o que não é? Né? O que talvez seja mais fácil de você entender o que essa transação não é, que talvez seja o maior medo das pessoas quando você pensa em relação aos perigos, né, que pode ser uma implementação futura. Então, aquele pagamento do dia a dia via Pix não tem nada a ver, ele não passa por isso, né? Então, transferências entre pessoas físicas ou empresas continuam pelo sistema Pix sem o uso do Drex. Ou TEDs ou DOCs, né? Não vai mudar absolutamente nada. Você pagar contas, pagar boletos, fazer compras com cartão de crédito, pagar no débito. Então, tudo isso, como isso se trata entre a sua relação com o banco, né? É claro que o Pix, ele também tem aquela coisa direta ali com o Banco Central, da sua forma, mas isso é inerente ao Pix, não tem nada a ver com o Drex em si, e tudo isso continua. Ou recebimento de salários em conta corrente. Então você vê claramente a diferença ali entre wholesale e retail. Só que o mais interessante que eu queria trazer, só para fazer um paralelo, que eu acho legal, principalmente para quem me acompanha mais aqui nesse podcast, é a questão, vou colocar aqui um pouco maior, eu falei num artigo do meu Substack sobre o sistema Eurodólar 2.0, ou seja, a expansão do domínio do dólar dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos deixaram bastante claro que eles inclusive aprovaram toda uma lei no Congresso falando que não vamos implementar a CBDC, certo? Porque isso cria uma série de problemas em relação à privacidade, etc. E, inclusive, no próprio Brasil, você tem aquela defesa em relação à legislação local sobre privacidade, então estão tentando ser bastante cautelosos em relação a isso, e aí cabe você, né, tomar sua decisão em relação o que você acha disso. Só que nos Estados Unidos é um pouco mais interessante nesse quesito. Então você tem uma coisa bastante feroz em relação a ser anti-CBDC. Essa palavra está proibida nos Estados Unidos porque você acaba criando uma série de problemas em relação à privacidade da população. Só que a grande jogada nos Estados Unidos é como que se abraçou o famoso o Genius Act, né, que foi assinado pelo Trump, dizendo claramente que os Estados Unidos vão regulamentar completamente o uso de stablecoins e isso vai permitir com que todo o sistema possa se perpetuar, porque você está comprando bonds americanos, usando isso como colateral, e isso faz a hegemonia do dólar se espalhar pelo mundo, porque mais de 95% de todas as emissões de stablecoins são baseadas no dólar. Mas por que eu estou fazendo esse paralelo e por que isso é bem interessante? Porque no caso da definição de uma stablecoin, o tratamento, principalmente quando os Estados Unidos falam a seguinte coisa, olha, mesmo que você esteja fora dos Estados Unidos, você pode trabalhar e fazer negócios nos Estados Unidos com a sua stablecoin e garantir que ela valha $1 como $1 digital, capaz de pagar dívidas, pagar contas, ser aceito por um banco dentro dos Estados Unidos, mas ele precisa ter, e até grifei aqui embaixo, precisa ter a capacidade tecnológica para poder respeitar, né, qualquer ordem judicial para que você possa travar uma conta, né, congelar uma conta ou confiscar uma conta ou poder reverter uma determinada transação, que é hoje o que acontece com o Tether, por exemplo, né, diferente do Bitcoin. Então, bem interessante essa parte. Aí fica aquela pergunta, se você tem uma identificação, você consegue fazer um tag numa transação que você pode verificar publicamente em qualquer blockchain, né, o que foi feito, e ao mesmo tempo tem a capacidade de fazer essa trava,
não sei se tem tanta diferença assim pela capacidade que você queria ter com a implementação de CBDCs. Então, talvez uma coisa para se pensar, que é bastante interessante. Só que são duas formas completamente diferentes de você pensar em relação aos perigos, né, do que pode ser feito. Que o grande medo no Brasil era aquela questão de falar, nossa, a partir de agora o meu real vai ser programável e vão decidir o que eu vou fazer, o que eu vou poder comer ou não comer, ou onde eu vou poder gastar. Às vezes os meus reais não serão mais fungíveis porque ele pode travar na hora de eu comprar uma passagem aérea. Então, assim, nesse exato momento não é o que está acontecendo. Agora, significa que isso nunca vai acontecer? De forma alguma, não existem garantias sobre o futuro, mas o objetivo é de fato trazer essa diferenciação e como que o Brasil e os Estados Unidos têm estratégias bem diferentes em relação a como eles tratam. Mas é bem interessante você ver assim como que isso foi transferido. Então, o objetivo aqui é justamente trazer a parte inicial, né? Então, uma mudança significativa foi que não houve adoção, pelo menos a intenção inicial de se adotar o Drex como também um blockchain, como se veria ali no Tether, não vai ser mais o caso. Então teve uma série de preocupações de escalabilidade, segurança, etc., pelo menos o alegado, e voltou-se atrás nesse projeto e agora vai ser uma questão centralizada. Então não vai ser mais baseada em blockchain. Você pode ver isso como positivo ou como negativo, dependendo da sua visão. E aí, e a questão da tokenização ainda também não vai acontecer imediatamente, né? Aquela parte de smart contracts, onde você pode fazer uma compra e venda de imóvel sem precisar só do contrato físico, mas podendo executar isso em blockchain. Então não é disso que o Drex se trata, simplesmente uma questão de moeda interbancária, que pelo menos o análogo, como a gente conhece aqui no podcast, do Bank Reserve dos Estados Unidos. Então, inclusive, se você quiser dar uma olhada, como eu expliquei em detalhes, vou até fazer outros artigos sobre esse assunto, você pode seguir aqui o meu Substack para ver toda a documentação, todas as fontes, etc., aqui no link da descrição abaixo. Você pode ver, inclusive, vários vídeos que eu faço diariamente gratuitamente e também, principalmente aquelas pessoas que ficam ali meio inseguras, né? Como é que eu invisto numa situação dessa? Eu fico no Brasil, vou para os Estados Unidos, invisto em cripto, etc. Eu também compartilho o meu próprio portfólio aqui no Substack para você poder seguir. Tudo isso na descrição abaixo. Então, você tem ali às vezes alguns podem considerar que, olha, esse é um primeiro passo, porque você vai ter toda uma implementação, mas o Bacen decidiu fazer isso de uma forma mais backstage, né? Realmente nos bastidores interbancário, para poder aí ter uma escalabilidade e a partir daí, quem sabe, pensar numa próxima fase, que é justamente, então assim, agora, nesse exato momento, não teria uma mudança, como eu já falei, né? Não tem uma mudança direta, então é a parte de empréstimos. E aí você tem justamente essa parte do longo prazo, onde você teria, né, então assim, agora em janeiro de 2026 é isso que eu acabei de falar, que é uma fase inicial. Espera-se a conclusão para janeiro de 2028, né, dessa conclusão da implementação para todas as instituições financeiras, e à medida que se sentir seguro, aí sim, no longo prazo, você teria a abertura gradual para tokenizações e esses smart contracts e talvez, né, o varejo. Então, você vê claramente que teve uma parada para dizer assim, olha, não está funcionando da forma que a gente queria, talvez tenha sido ousado demais, então vamos fazer realmente a passos muito mais conservadores. Então vamos ver como é que as coisas vão se desenvolvendo a partir daí, mas na prática, resumindo, na prática, o que muda na sua vida? Nesse exato momento, não muita coisa, a não ser que você precise ali de algum tipo de crédito específico que possa ter uma liberação pelo menos alegada, mais rápida, mas nem isso dá para se garantir também. Então a gente realmente só pode ver na prática, mas de fato é só para a gente tirar um pouco do pânico generalizado, o que também não quer dizer que você possa, no longo prazo, começar a ter passos que possam ser vistos por outras pessoas como um pouco mais preocupantes. Então, mais ou menos isso que eu queria passar hoje, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você. Então, de fato, voltado para o wholesale, né, que é o atacado, e não para o varejo.